Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Bem, então hoje estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais e hoje, particularmente, é um encontro de muita alegria, muita comunhão de pensamentos e de sentimentos que estamos tendo a alegria de receber para uma visita ainda que rápida do nosso querido Fábio, que também veio em companhia da Érica, do Bié é conhecido como Gabriel, e também do Lucas. Só que lógico que a nossa querida Érica ficou cuidando, né, dos filhotes, e o Fábio vai fazer aqui o estudo conosco. Na primeira parte do programa estudaremos o capítulo 27º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Pedi e Obtereis. E na segunda parte estudaremos o capítulo 18 da obra Boa Nova, intitulado A Oração Dominical. Não foi programado, essa programação é do alto, acabou coincidindo. E estamos na agradável companhia também do nosso querido João, da nossa querida Fátima e também da nossa querida Sônia. Então, hoje, para nós começarmos o programa, né, Fábio, como eu tinha combinado com você anteriormente, nós gostaríamos que você falasse para nós um pouquinho como que está sendo as suas atividades lá no Grupo Espírita Allan Kardec, né? Isso. No Grupo Espírita Allan Kardec, que você frequenta lá em Munique, né? Sim. Que é onde você tá radicado agora e trabalhando e morando lá naquela cidade alemã. Isso. E, lógico, né, que não é preciso dizer que nós ficamos felizes quando fomos por vocês recepcionados lá. Embora tenha sido rapidinho, né? Sim. Mas uma próxima vez não vai ser tão rápido, não. Né? Porque nem o The Flash, vai ser bom, não foi? Sim. Não, realmente é uma experiência muito interessante, né? Viver o movimento espírita fora do Brasil. É completamente diferente, né? O movimento espírita fora do Brasil. Eles não têm acesso a essa quantidade de vídeos que a gente tem aqui, né? Ou melhor, os brasileiros têm, né? Porque falam português. Mas nós temos um arsenal em língua portuguesa espírita que os alemães não têm acesso, né? Ou as pessoas que não falam português. Então isso faz... Isso por si já tem uma aproximação com a doutrina diferente, porque você vai ter acesso ao que está traduzido para o alemão, né? Então são as obras básicas e alguns livros de Chico Xavier, por exemplo, ou alguma Nosso outra... Lar, né? Nosso Lar tem alemão. Tem algum, André Luiz e Emmanuel tem alguns. Né? André Luiz talvez tenha todos dessa coleção, né? Esses livros mais importantes, mas é um acesso bem mais limitado. Bem mais limitado. Então, querendo ou não,
você fica na parte mais uma certa camada do espiritismo. Você não se aprofunda em camadas que nós somos capazes de chegar aqui no movimento espírita brasileiro, né? Então é uma camada um pouco mais superficial, né? Até quando você vai frequentar, por exemplo, o Paulo de Tarso, você faz uma preleção aqui, o preletor te leva numa camada de introspecção, né? E que você sai dali realmente... Que é para mexer com o seu íntimo. Exatamente. E numa comunidade alemã, por exemplo, isso já é uma situação mais rara. É mais difícil isso acontecer. Porque você fica mais no básico, né? Você fica mais no básico. Olha, vamos explicar o que é perispírito. Muito técnico, né? Exato, fica mais técnico. Vamos explicar o que é perispírito, né? O fluido vital. Principiante. Exato. Fluido vital. Ah, mas o fluido vital funciona assim, funciona assado. Mas o que acontece quando a pessoa desencarna? Entendeu? E aí, quando você pega fluido vital e encaixa isso com a vida do espírito imortal, e o que isso tem a ver, qual é a utilidade disso para aquela alma que está na sua trajetória em direção a Deus, aí você fala assim, nossa, esse cara está viajando, né? Porque já começa a ficar muito profundo, né? Então, algumas pessoas do movimento espírita de lá entram nessa vibe, vamos dizer assim. Mas a maioria fica meio assim, nossa... Acha muito fantástico. Não consegue ainda degustar isso. Essa é a minha percepção, entendeu? Sim, inclusive assim, como tem... aqui a gente tem que... vamos dizer, tem as vibrações das outras pessoas que entendem tudo, né? A gente sabe o quanto isso é importante para a gente ter vamos dizer, esse nosso pensamento. Igual a gente estava conversando agora há pouco, né? Se tivesse um só que tivesse essa sensação, que o conhecimento, isso já seria mais difícil. É isso que você falou. Então, toda essa vibração, falta a vibração de outras pessoas também que compreendem, né? Preparação do ambiente. Do ambiente, exatamente, né? Vibracional. Né? É isso mesmo que você falou, viu, Sônia e João, que vocês falaram. Porque às vezes a gente vai fazer uma preleção, uma palestra, e quando você percebe que você conseguiu se conectar com essa vibração, né, com a vibração da espiritualidade, e a casa está vibrando junto, você toca pontos que depois da palestra você fala assim, nossa, eu falei isso, nem tinha né? Eu falei isso, tão profundo assim, e lá eu sinto essa dificuldade, entendeu? Essa conexão falta, porque falta essa vibração em conjunto. E aqui sobrava, né? Quando você está. Exato. Não eu acredito que isso tem a ver não com a qualidade espiritual das pessoas que vão lá, porque são pessoas de muita qualidade, mas falta esse exercício, né? Exercício de elaboração maior do sentimento, né? Exatamente, é um exercício mesmo de colocar em porque prática. O próprio povo tem outra maneira de expressar o sentimento deles, né? Exato. A cultura já é diferente. A cultura é diferente. Tocou Eles num se ponto chave. figuram mais, eles Exatamente. não são emotivos como nós. O processo vibracional da Europa é totalmente diferente, é muito pesado. E a que eles dão uma ênfase maior para a parte científica, racional, né, sim. Sônia? Talvez até pela material, cultura ser né? maior. Exato. Parte material. Nos Estados Unidos também. mais materialista e menos espiritualista. Então fica difícil a chegar, conjunção, né? É difícil quebrar, né? Essa corrente. É que é cultural, né? É cultural. Então, aí une essa questão com vamos dizer, tem essa questão cultural, mas mais a falta de estudo, vamos dizer assim, né? Doutrinário? No sentido assim, doutrinário, né? Estou dizendo, outro estudo são super avançados. E o brasileiro é muito emotivo, né? O povo brasileiro é. Eu costumo falar assim, olha, Fátima, eu costumo falar assim, a Alemanha é a escola do cérebro, o Brasil é a escola do coração. Que legal. Eu uso essa metáfora. Porque realmente lá você preza pela eficiência, sabe? Pelo conhecimento, pela experiência, pela sua capacidade de conseguir muito com pouco, entendeu? E aqui não, aqui você vai pela tolerância,
paciência, né? Abnegação, renúncia, afabilidade, doçura. É outra pegada. É uma escola diferente. Então, quando você pega o Espiritismo e você vai nessa camada profunda que é do sentimento e leva para aquela escola, que é a escola do cérebro, é óbvio, né, que você vai ter vai sentir essa diferença. Né? Vai sentir essa diferença. Então, essa é a minha avaliação grosseira, né? Mas a Casa Espírita, ela lá, a principal de Munique, né, que é o grupo de estudos espíritas de Allan Kardec, que frequenta em cada reunião, por exemplo, de brasileiros, umas 30 pessoas, 35, né, umas reuniões. Isso no dia que vão os brasileiros. Que vão os brasileiros, que são as terças-feiras, por exemplo. E a reunião é toda em português? A reunião é toda em português. Toda em português? Na de terça-feira. E na de quarta, por exemplo, é só em alemão. Só em alemão. Mas coordenada por brasileiros também. Coordenada por brasileiros. Coordenada por brasileiros, e alguns alemães participam. Aí vai para 1/3 desse número. De 30 vai para 10 pessoas, aproximadamente. E desses 10, metade são brasileiros. E a plateia são em torno de 30 ou vai para 10? 10 dos alemães. Entendi. 10 pessoas? Esse é o maior centro. Exato. Então uma coisa que eu estava pensando, Fábio, assim, por isso, né, por exemplo, a hora que essas pessoas que eles vêm aqui no Brasil, que sentem essas coisas, eles ficam abismado, né, com esse tipo de... É latino, na realidade, essa questão latina, né, de relacionamento, uma coisa mais amorosa, improvisada. Os estrangeiros aqui no Brasil, eles ficam muito surpresos, porque nós estamos sempre sorrindo. Eu já vi isso, depoimento de inglês, já vi isso. Nós somos sempre tranquilos, nós somos receptivos. Se pede alguma coisa, a gente praticamente te leva lá. Então, a receptividade que nós temos, o estrangeiro fica abismado. Não, é exatamente o oposto. Lá é exatamente o oposto. Assim, em uma grande, não em todos os casos, claro, né? São casos. Mas assim, na maioria das situações assim, é difícil, né? Você não tem essa abertura de chegar. Aqui não, você chega, se é uma pessoa, se é um estrangeiro, é super bem tratado até, né? E o pessoal lá você acomoda até na tua casa, lá nunca, jamais. Cultural, cultural. Tem precisa se adquirir uma confiança primeiro. Chega neles, primeiro tem que ter E não é só lá, é vários países. Japão também, vários países. Eles precisam ver que você não é psicopata, né? E aí talvez um dia chame para comer uma salsicha em casa, né? Tem um fator importante, só queria deixar isso com o Divaldo fala, que a espiritualidade, que a espiritualidade é negativa, é muito forte na Europa e ela instiga muito os atritos e tudo mais. E ele mesmo passou essa dificuldade quando ele foi a última vez para a Europa. Ele geralmente faz 32 dias, é o tempo que dura a excursão dele, né? Onde ele passa por Dublin, na França, ele vai para a França, ele vai para a Itália, ele vai para Portugal, ele vai para a Inglaterra também, né? E ele fala que ele tem a clara evidência dele ficou muito acentuada depois de um incidente de saúde que ele teve recentemente, e ele fica abismado de ver os grupos de espíritos negativos. Então não é interessante. E como eles iam fazer a divulgação, a ideia espírita crescer. E como ele ia fazer a divulgação, tudo acontecia para que não desse certo. Perder passaporte, carro que atrasa, quebrar a situação, a recepção do próprio aeroporto impedir. Ele começou a recitar inúmeras situações de problemas para empecilho. Vou contar uma coisinha. Você já enfrentou isso também, né? Muito. Vou contar uma historinha curta. Participava da reunião mediúnica. Uma médium deu uma comunicação de um espírito coordenador da reunião. Ele falou assim: orem por Dachau. Dachau é uma cidade muito conhecida por ter um campo de concentração grande, nazista, e hoje funciona de museu, né? Então você pode visitar
o campo de concentração de Dachau. E a cidade em volta do centro do campo de concentração. Então esse médium falava assim, o espírito falava assim: orem por Dachau, orem por Dachau. Aí ele falou assim... O médium lá no centro que você frequenta. Exato. Lá no grupo GEAC. GEAC. Aí ele falou assim: vai da regnet jeden Tag. Falou assim, eu vou traduzir: orem por Dachau, porque lá ainda chove todos os dias. Nossa. Deu para entender? Ainda chove todos os dias. Meu Deus. Orem por Dachau, porque vai dar regnet noch jeden Tag. Assim, então lá chove ainda todos os dias. Nossa. Chove que é choro, né? De choro. Chove imagina uma atmosfera pesada, né? atmosfera pesada, onde era o presídio lá em São Paulo. Agora tem uma praça. Carandiru. Lá também. Também já ouvi falar a mesma coisa. Então. Que lá, só que não foi chove. Lá as lágrimas rolam todos os dias. Então, se rezar muito por lá. Então, isso existe lá ainda, né? Essa atmosfera, né? Atmosfera pesada, né? Como se fosse uma nuvem pesada. Existe e toca, né? aos novos habitantes, né? Mudar isso. E eles estão conseguindo, sabe? Eles estão conseguindo. Você vê a Alemanha se abrir para os refugiados, né? Hoje você anda nas ruas, você escuta muito idioma estrangeiro. Nas ruas antes não escutava, entendeu? Então eles estão superando isso. Eu acho que a Alemanha está dando a volta por cima, entendeu? Está dando a volta por cima. E fico muito feliz de ver isso lá. Graças a Deus. Acho que tem que acontecer mesmo, né? Quer dizer, isso faz parte desse processo da gente, né, mudar fraternidade, o status do quebrar planeta. Fronteiras, unificar o planeta, porque que Jesus quer que haja uma nação só, um planeta Terra, não uma nação X, Y, Z, sem diferença, rica, branca, negra, etnias e religiões diferentes, que haja uma língua só. E o Dr. Fritz falou isso uma vez. Também, entendeu? Que essa situação, por isso que todos os povos que foram colonizados pelos países em outras épocas, os próprios países estão se voltando, devolvendo, né, para os lugares de origem dos colonizadores, né? E Fabinho, lá também tem alguns outros núcleos, né, que funcionam nas residências das pessoas, né? Sim. São núcleos pequenos. Exato. E a maioria, imagino, de brasileiros, né? Sim. Por exemplo, acredite se quiser, isso não acontece aqui no Brasil, né? Mas já teve separação do grupo lá, do GEAC. O quê? É verdade, o GEAC se separou em 2. Que coisa, nem passou pela minha cabeça. Pois é. Então, isso é um instrumento que a espiritualidade superior usa da nossa deficiência, dos nossos defeitos para multiplicar as luzes. Então, mas o próprio Kardec, no livro dos médios, ele diz que os centros, quando forem crescendo, eles têm que dividir. Mesmo. Exato, porque não vai por bem. Não, porque assim, tem um ponto engraçado. Eu estava falando sobre isso hoje, conversando agora mesmo sobre isso aí. Por quê? Por exemplo, onde há, vamos dizer, sintonia, né, vamos dizer, de sentimentos, né, onde há aquela empatia, né, a empatia tem grupos, né, tem um outro grupo, não quer dizer que são adversários, mas não existe a mesma empatia, né, mesma afinidade. Mesma afinidade de um grupo e outro. E acaba sendo muito mais fácil, né, gerenciar e trabalhar, né, você trabalhando com pessoas queridas, com afinidade. É muito mais simples. Você vai acordar, por exemplo, na hora que você tiver que sair de casa, você não vai, vamos dizer, se fosse um grupo não tão agradável, vamos dizer, de pessoas para aquele coração, você já vai indo assim meio, né, baixo astral, contrariado, vou encontrar de novo aquelas pessoas. Por um bom motivo, mas né, não era com quem eu gostaria de estar. Né? E é muito melhor mais pontos de luz, né? Espalhados. Claro. Numa própria casa,
tem várias pessoas e nem todos seguem a mesma linha de religião. Então, né? E no Nada mais próprio natural. Evangelho fala Nada mais que natural. Jesus dizia, né, que numa casa o pai contra filho, mãe contra filho. Então é uma coisa natural, né? A nora contra a sogra. Mas por que isso? Porque Genro. todos nós estamos dentro de um núcleo, mas somos espíritos em evoluções diferentes. Estamos vivendo uma mesma época contemporânea, temos os mesmos padrões de conhecimento, porém os nossos espíritos, o entendimento... A mesma religião e tal, né? Mas não... Cada um Você tem quer ver uma evolução, né? Um exemplo assim, o seguinte, quer dizer, um ponto que é muito interessante, assim, por exemplo, às vezes você lê um livro, fala, nossa, tem um livro super legal, e passa para outra pessoa, o cara fala assim, não, onde que esse cara achou que esse livro é legal? O entendimento dele ainda não é exato, igual. então assim, cada um está num degrauzinho, não adianta você dar o livro da quinta série para o cara da primeira série dele, não vai conseguir entender. É verdade. Então, e é bem nessa linha. E o Kardec mesmo sugeria, falou, tem que dividir mesmo. E é a melhor coisa. E agora, para um ponto interessante, né, que está me vindo aqui, Conta que nós estamos é o curiosos. seguinte, e aí eu fico pensando, né, mas por que tão pouco alemão, né? Tão poucos alemães? Mas Jesus não tem pressa. Não, cada um tem seu tempo. Jesus não tem pressa. Então, eu acredito que o Gabriel, Nova Lucas, geração. não sei o que já são pessoas que estão... Estou falando Gabriel e Lucas, mas todas as crianças, né, que estão sendo evangelizadas no movimento espírita de lá, que já tem raízes, né, na sociedade, na cultura, vai incorporar com uma nova energia, visão, com uma nova força. Exato, uma nova tocada, né? Nova forma. E vai cada vez entranhando mais, e vai cada vez infiltrando mais, entendeu? Então, Com certeza. a gente está fazendo um papel de pioneiro, bandeirantes, essa palavra que eu estava querendo lembrar. Semeando. Exatamente. Abrindo semeador. trilhas para depois passar as estradas. Né? Nós custamos tanto para Né? entrar, os próprios brasileiros levaram tanto tempo para entrar na doutrina e dizer eu sou espírita, que raramente alguém fala, até hoje. Até Se hoje. você voltar 60 anos atrás e ver que nós temos... Não, eu sempre conto assim, eu até os 25 anos eu morria de medo, passava para o outro lado da rua. A hora que chegava perto do centro espírita na minha cidade, eu já falei isso aí. Eu ia para o outro lado, eu morria de medo. Eu fui conhecer aos 25 anos. Aí quando eu li, abri assim um livro dos Espíritos, pergunta e resposta, eu falei, nossa, Que é isso? Caiu um monte de ficha, eu tomei até um susto. Eu falei, onde é que eu estava aqui? Eu não vi isso antes. Nunca ninguém tinha me mostrado um Mas livro o espírita. medo é a falta de conhecimento. Exatamente. Então você pega o preconceito de outras pessoas. Quando você começa a conhecer, você quebra os tamanhos. Mas assim, é isso que a Fátima falou, né? Acho que é isso que o Fabinho está falando. É bom essa avaliação, essa análise, né? Para a gente entender os métodos de Deus. Né? E o tempo Porque, de cada um. E assim, porque eu morava aqui, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, segundo lá, o livro lá que eu leio Humberto de sempre, Campos. Humberto de Campos, porque toda vez eu já li um monte de vezes, porque toda vez que eu acho que o Brasil não vai dar certo, eu leio de novo, ou seja, eu já li um monte de vezes. Eu já estou precisando ler de novo. Entra a década, acaba a década. E É vai, desesperador, a mesma mas coisa. quando que vai acontecer? Então, e aí, nesse Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu que assim, a partir do momento que eu vi ali, assim, foi muito forte para mim. Mas assim, eu fiquei 25 anos isolado do Livro dos Espíritos. E eu não acreditava. Eu falei, como é que pode? Coisa óbvia para você. Não, um absurdo, né? Um absurdo no Brasil. É. E aí a gente vai pensar o que lá na Alemanha, assim, com toda uma cultura lá, a Alemanha é o Diferente, coração do mundo, para cultura não, é o Brasil que o pessoal fala ali, né? Que o Humberto de Campos fala. Então assim, e mesmo aqui eu, não foi nem ninguém me contando a história, eu vivi isso aí. Agora imagina se você estivesse lá, né? Lá. Muito mais isolado. Muito mais isolado. Olha, segunda-feira eu atendi um senhor que ele ficou sentado em frente a mim e ele falava assim, eu sou católico, apostólico, romano e praticante. Um senhor. Aí eu conversei com ele, tudo. Mas ele estava no centro espírita.
Lá no Paulo de Tarso, porque ele não Pois passou é, não, bem, a só família pra- aconselhou ele ir, mas Não ele vou ficava deixar assim claro. na sala. Você foi como orientadora dele, né? Ele E procurou ele você. olhando tudo, e me olhando e segurando na beirada da mesa, da escrivaninha. Aí eu conversei, expliquei tudo como era. Quando ele entrou na sala de passe, qual Ele foi segurava na escrivaninha porque ele achava que a escrivaninha ia subir. o que eu ia empurrar, Né? sei lá o que passou na cabeça. Quando ele entrou na sala para tomar o passe, embora tivesse explicado que não ia ter nenhuma atividade que ele não pudesse se preocupar, nada, né? Ele entrou assim, apavorado, olhando para todo mundo. É o preconceito. Né? Por quê? Ele, 74 anos, ele nunca tinha entrado numa casa espírita. Esse aí ganhou E de mim. pouco conhecimento que ele tinha era tão pouco que ele estava até... Quando ele me viu, que eu também entrei para dar passe porque tinha poucos trabalhadores, que ele me viu, aí ele correu, sentou na minha cadeira, porque ele falou, Isso aí eu já conversei com ela, Confio nela. Pelo Sentou. menos essa aí eu conheço. Aí todo mundo recebeu o passe, ele não fechou os olhos não, ele ficou olhando tudo lá, bonitinho, né? Aí veio o passe nele, aí fiz assim nele, né? Toquei no ombro dele, que ele já podia levantar. Ele fez assim, Aliviado. aliviado, porque nunca aconteceu nada, ele só recebeu um passe de Lógico. fluidos, né? Só. Benéficos, tudo que eu tinha explicado era real. E eu falo com 70 e poucos anos. Mas por quê? E num Porque país muita que tem gente tudo. confunde o espiritismo com Umbanda, e o Umbanda é muito ritualístico, né? Sim. Umbanda tem Rituais que assustam rituais às que vezes, assustam, né? barulho, charuto, Sim. a bebida, A própria a incorporação incorporação de espíritos na e frente o da espírito audiência. interage, então, e fora que as pessoas falam, mata a galinha, Sim, mata não sei quem, Foi entendeu? exatamente Então, o que acho que passou na cabeça dele. ele comprou, ele tinha essa ideia. É. De repente você vendeu uma ideia diferente. Depois ele ficou lá fora, quando eu saí, ele falou, gostei muito, viu? Então foi assim, com 74 anos. Não, eu falei, meu é igual Deus. aquela história, eu sempre comento lá da nossa querida Dona Marta, né, que tá famosa, né, Marcelo? A Dona Marta fala, tinha um ditado e diz o seguinte, o pessoal fala assim, não entra nesse negócio de espiritismo não, porque depois que você entra, você não sai mais. Aí ela brincava assim, falou assim, mas é lógico, se você entra, você lê essas coisas tão sublimes, Você não né? quer sair mais, né? Nunca mais você vai querer sair, você vai sair por quê? Você se sente num É porto verdade, É seguro. por isso que não sai. Então, assim, eu nunca tinha pensado. A hora que ela falava, eu falei, nossa, mas é tão verdade isso aí. Porque, assim, a partir do momento que eu juro por Deus, eu passava na minha cidade lá, e era daquelas casas antigas, né, que tinha um buraco assim na frente, assim, para entrada de ar lá para baixo da casa assim, e tal. Eu ficava com medo de sair uma mão ali e segurar meu dedo. Eu tinha. Imaginação boa. Não é E o verdade. movimento espírita brasileiro, ele cresceu muito a partir do ano de 71, quando houve o programa Pinga Fogo. Pinga Fogo, exatamente. Sim, Né? Porque o essa programa memória. Pinga Fogo, que aliás até hoje é o programa de maior audiência proporcional Sim. da televisão brasileira, né? Que foi praticamente 100% dos televisores ligados. O programa era para durar. O programa não, era para durar 1 hora. Era das Foi pras 11h30 4. à meia-noite e meia. Começou às 11h30, terminou às 3 da manhã. Nossa. Então é uma coisa assim impressionante. E aí os espíritas no Brasil, a partir daquele programa, deixaram de se sentir envergonhados por se autodenominarem espíritas, e o movimento cresceu muito mais. Mas Entendeu? foi graça na Então Por imagina, causa de um discípulo. por causa de olha o papel então desse Olha como... imagina que infelizmente lá na Alemanha, evidentemente que isso está distante, né, Fábio? Tá muito distante. Por isso que é importante essa semeadura, né? E lógico, né, que você falou que tem as terças e as quartas, né, as reuniões. Sim. E a evangelização é no Aos sábado. sábados. E eles têm grupos São esses mediúnicos 3 também. dias? Não, tem, na quinta tem grupo Na quinta tem mediúnico, né? Exatamente. Tem a mediúnica. E eles têm também trabalhos paralelos, por exemplo, eles fazem evangelho no lar. Aham. Tem um grupo que faz evangelho no lar na casa das pessoas. Das pessoas. Que legal, que legal. Então, e isso também é uma semeadura semeadura bem muito grande. Para Né? incentivar, inclusive para ensinar como fazer mesmo. Que eu imagino que aí eles vão nas casas de alemães mesmo.
Eles vão também na casa de alemão, na casa talvez de brasileiro. com menos frequência, mas vão. Né? Vão, sim, vão. E tem também um grupo que faz atendimento fraterno, né? Que recebe as pessoas para... Mas isso as pessoas que buscam a casa espírita. Exatamente. Né? Com dificuldades. Você pode marcar pela internet também. Sim. Você entra lá no Vocês site. divulgam lá pela internet. Você entra no site, marca. Pode ser na casa espírita, pode ser na casa da pessoa. E tem um grupo que faz atendimento fraterno. Que vai lá e faz as explicações. Qual o nível de dificuldade de lá? Para fazer isso? Aqui a gente vê uma necessidade material, pobreza, desemprego. Lá é o que aqui vai chegar, que aqui já está chegando também, né? Que é a parte de desestruturação emocional, vamos dizer assim. A depressão forte, às vezes a psicopata já está ficando psicopata. Tentativa de suicídio. Exatamente. Você começa a ter distúrbios compulsivos, já, entendeu? Obsessivos. Então, é bem ligado à parte de desequilíbrio mental ou emocional. Né? É onde você faz maior, onde você atua mais lá, né? Que eu percebo. Aqui no Brasil a gente tem medo de assaltante, né? Lá na Alemanha a gente tem medo de gente louco. Andar na rua, assim, você fala assim, opa, entendeu? Porque você percebe um número maior do que aqui no Brasil. Entendeu? Claramente, bem claramente. E pessoas que têm problemas, assim. Solidão, sabe? Crise de solidão. Gente que desencarna sozinho em casa, sem ninguém saber. Entendeu? É bem... Essas histórias são relativamente frequentes. São mais frequentes que aqui no Brasil. Assim. Porque lá você não tem muito o apoio da família. Aqui a família é uma unidade mais consolidada do que lá. Lá separa muito. Cada um por si, né? Mais individual. Então é bem comum pai ou mãe fica muito sozinho, não quer ir para o asilo, fica sozinho até acontecer alguma coisa em casa, entendeu? Um acidente. E a amizade também, como é que é assim? A amizade são mais frias? Não. Amizade lá eu acho bonito, viu, João? Eu acho bonito, porque a amizade lá é assim, se você fizer amizade com um alemão, é uma amizade pro resto da vida. Nunca vai deixar de se comunicar, nunca vai deixar de participar, de te mandar uma lembrança. Só que para você vencer a barreira de ficar amigo de um alemão é mais difícil. É muito difícil. Eu ia até te perguntar isso, porque assim, tem um casal amigo nosso aí que eles são alemães, têm amigos, eles trabalham na Lufthansa aí, né? E eles têm amigos, né, alemães. Eu vejo o jeito deles se relacionarem e até é muito legal. Né? Não, mas, a amizade lá é uma coisa bonita, assim. Coisa interessante. E eles são bem sinceros, sabe? Não tem esse melindre que a gente tem. Porque a gente é muito desenvolvido na parte emocional, mas dos dois lados, né? A gente também tem os nossos melindres, a nossa... Tudo leva mal, né? Exatamente. Fica Eles já chateado. não... Essa parte... Você pode ter, eu não tenho isso, não. Melindre tem tudo a ver com orgulho. Sim, com certeza. Melindre é orgulho. Se você quiser conversar sobre isso, não tem problema. Então você fala assim... você fala alguma coisa, você já fala assim... você está querendo que a carapuça sirva em mim? Não, eles já falam mais... Eles falam abertamente. Então, se você... Os portugueses são assim também. Né? Os portugueses estão... É mais parecido. Sim. Eles não ficam guardando, né? Eles falam. E não se ofende tão facilmente quanto... O ponto é esse aí, a questão de se ofender por qualquer coisa, né? Exato, não se ofende. Fala assim, ele analisa racionalmente. Né? Você falou que eu sou gordo? Mas dentro da tabela lá eu não sou. Acho que o que você está falando é bobeira. Eu nem dou crédito do que você está falando. Acho que você tá errado. Eu não fico ofendido, entendeu? Porque... Teve uma situação com um americano, né, com um brasileiro que eu vivi. Tá certo que as palavras têm sentidos, vamos dizer, pesos distintos em países, mas exatamente por isso, né? E o americano, um brasileiro que tinha falado alguma coisa lá pro americano, o americano usou aquele termo, this is ridiculous, quer dizer, é ridículo. O brasileiro ficou extremamente ofendido.
E o americano nem entendeu por que o cara ficou ofendido. Eu falei, mas como assim ele ficou ofendido? Eu fiquei tentando traduzir lá, foi uma confusão, levou meio-dia assim para poder acertar. Mas é um elogio, né? Não, era que assim, é a expressão do dia a dia para ele. A palavra ridículo para ele é natural, mas para ele é como se fosse pejorativo. Aqui pra gente já fala ridículo, né? É um motivo de orgulho. Não, inclusive assim, a pessoa era nova, né? Um rapaz novo num cargo importante, né? E isso acaba tendo um peso relativo, né, maior. Não, por isso aí, levamos meio-dia para consertar, isso é verdade. Custou, o negócio deu uma mão de obra danada. Mas é para ver dar um exemplo dessa questão, né? Como é que expressão idiomática, né? O que para um não é nada, é simplesmente uma forma de falar, para o outro você vai buscar na raiz da palavra, na raiz da palavra, que é mesmo assim, né? Mas não tem sentido, não tem nada. Então. Para ver como é que a gente se ofende facilmente. Uma palavra americana que eu acho bem interessante é para você patético, né? Você para que você é patético aqui, a pessoa já fica assim, e lá é normal. Não tem uma coisa assim tão forte. Não tem esse peso. Lá que patético. Tem pano pra manga, né, gente? Tem diferença cultural. Nossa, tem muita coisa pra falar. Olha quanta dá um programa de rádio inteiro. Olha quanta coisa pra gente. Dá alguns programas de rádio. Exatamente. Quanta coisa a gente tem a fazer. Então vamos lá, então vamos começar aqui, né? O pedi e obtereis, né? Senão agora a gente vai ficar viajando muito, né? Muito bem, então lá no capítulo 6 das anotações do evangelista Mateus, nós vamos encontrar lá no versículo 5, nós vamos encontrar a seguinte orientação do mestre. Sempre lembrando que o capítulo 6 faz parte do Sermão do Monte, né? Então 5, 6 e 7 são os capítulos do Sermão do Monte. E quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelhais a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedirdes a Ele. Então isso vai até o versículo 9. Aí, do versículo 9 em diante, olha só o que teremos. O que teremos? Orai, portanto, assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu, também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é a oração do Pai Nosso, e esse que é o casamento que eu queria falar, do capítulo que nós estudaremos hoje, do Boa Nova, que é a oração dominical. Nossa, a oração dominical, todos sabemos, é a oração do Pai Nosso, né? E sem ser programação nossa, programação só dos Espíritos. Só a programação lá do alto, né? Que nós só temos a agradecer, né? A inspiração, né? Impressionante. E então fica aí, né? O Jesus nos ensina que quando nós formos orar verdadeiramente, que nós
devemos nos trancar no nosso quarto, não necessariamente quarto material, mas é o quarto interno. Por isso que nós podemos fazer oração em qualquer local que nos encontremos, porque não é o local físico, mas sim o seu pensamento. A casa mental. A casa mental, isso é. Então a casa mental sua é que deve estar interligada. Por isso que os grandes benfeitores da humanidade oravam o tempo todo. Nós pegamos aí, por exemplo, quem assistiu a biografia do Gandhi vai se lembrar que ele, quem assistiu a biografia, eu quero dizer o filme, né? O filme Gandhi, lá de 83. Quando fala em 83, já vê que o cara tá velho mesmo, né? 36 anos já se passaram, né? Quase 37. E então, em muitas ocasiões, mostra que ele parava para fazer preces. Fazer prece onde estivesse. O Chico dizia que... O que ele dizia, Sônia, que você sempre fala aí para nós? Ele falava que não se conformava, que tinha pessoas que não oravam. E que ele mesmo orava só o tempo todo. E que ele não conseguia entender como é que as pessoas conseguem passar o dia sem orar, sem agradecer, sem pedir. E nós conhecemos a qualidade, a envergadura desse espírito, né? E precisaria estar orando, né? E a própria atitude dele era uma oração permanente, mas ele conversava com Deus, ele falava com Deus o tempo todo. E isso chamou a atenção, né? Quando ele falou isso, eu falei, nossa, eu preciso orar mesmo. Porque puxou uma razão, uma atitude, uma reforma, né? Tem que mudarmos mesmo. Orar e vigiar e orar. Só significa exatamente o tempo todo, né? Onde estiveres, né? Até uma pessoa me perguntou, essa conversa de onde a gente estiver, isso quer dizer que está no banheiro, vai rezar? Eu falei, tem alguma coisa contra? Onde você estiver, você pode rezar. Qualquer situação, vamos dizer, nós somos criaturas divinas, né? E todas as questões ligadas a nós, ao corpo, a nós, tudo foi projetado por Deus. Alguns expositores que já passaram lá no Paulo de Tarso, assim, convidados de fora, sabe que às vezes tem os eventos, né, Fátima? Algumas vezes eu vi que antes deles irem lá para começar a exposição, eles iam no banheiro, entendeu? É uma maneira de se concentrar no lugar. Eles iam no banheiro sozinho, e evidentemente que era para orar, né? Teve uma vez, inclusive, foi o expositor e a sua esposa, né? Entraram juntos no banheiro. Então, teve um tempo, assim, eu me lembro, numa época eu trabalhando numa empresa lá em São Paulo, e eu fugia pro banheiro mesmo. Eu ia fazer prece no banheiro. Muitas vezes, quando as coisas no trabalho não ia bem, eu trabalhei em firma também, em banco, tudo. O pessoal estava tudo por ali, eu ia pro banheiro para ficar sozinha, para me concentrar, para pedir ajuda. Então, qual o problema, né? O ambiente que a gente tem que entender é a mente. É a mente da gente, não o espaço físico, né? É verdade. E sempre devemos nos recordar, né, que a prece ela tem uma tripla função, né, que nós devemos encarar a prece como uma maneira de louvar, de agradecer e de pedir. Infelizmente, nós só fazemos de pedir. a terceira função, né? Pedir. Só que louvar. Hoje eu lembrei de agradecer, né? Louvar a Deus e agradecer a Deus nós fazemos muito pouco. O Divaldo conta que a nossa querida irmã Dulce, que eles eram muito amigos, né? A irmã Dulce da Bahia, não a irmã Dulce de Valinhos, né? Que nós recentemente fizemos um programa com ela, né, João? E um beijo carinhoso para ela e para o nosso querido Melo. Então, a irmã Dulce da Bahia, ela dizia para o Divaldo que ela
inspirava, aí ela dizia: Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ela expirava, obrigado, Jesus Cristo. Entendeu? Então porque você ela imagina. Tinha tuberculose, na época ela tinha uma dificuldade respiratória enorme. Então cada vez que ela conseguia respirar, inspirar e expirar, ela agradecia. Não, porque quem está bem de saúde não sabe o que é isso. É, verdade. Quem tem problema quando consegue respirar e o ar entrar totalmente, a gente lembra de Jesus na hora. Com certeza. Eu já passei muito por isso. Então é uma coisa automática mesmo. A gente logo, ai, graças a Deus, de falar, conseguir respirar. Isso daí é uma bênção mesmo. Com certeza. Fabinho, gostaria de ouvi-lo. Discorra sobre o tema. 40 minutos. Você me pegou aqui de surpresa. Eu estava pensando no louvar, né? Eu acho que se pedir é o que a gente faz mais, depois vem agradecer e por último fica o louvar, né? Aí eu fico pensando, mas será que Deus precisa ser louvado? Né? Será que Deus quer que a gente fique alabando Ele? Se você pensar por essa forma, Deus também não quer que peça. Exato. Também não precisa pedir, né? Exato. E eu acho que o ato de pedir é humildade. É a educação então, do querer. Louvar é gratidão. Então, acho que Ele aceita também por isso. É ver que a gente está grato, né? Assim, Jesus sempre respondia as perguntas que faziam para ele com outras perguntas, né? Porque o que ele mais queria é a emancipação das nossas almas. Do ser humano. Do enteado dele. Enteado não, como é que fala? É tutor? Tutelado. Tutelado. O que ele mais queria era a emancipação do tutelado dele, né? Então a gente pede, igual você falou, para educar o nosso querer, né? É por isso que a gente tem que pedir. Que a gente vai pensar bem no que eu vou pedir, porque eu vou pedir para Deus, né? Então eu não vou pedir para Deus uma coisa que não faz sentido. Então eu tenho que educar o meu querer. E o louvor é como se fosse um entendimento da nossa posição no universo, né? Eu aqui no universo, Deus no universo, o meu papel no universo, o papel do meu irmão no universo, o papel de Deus no universo e a manifestação de Deus no universo. Ou seja, é uma emancipação quando eu reconheço isso, né? Quando eu me situo. Eu tenho que me situar na obra, eu tenho que me situar. Quando eu me situo, eu estou me emancipando, né? Eu estou entendendo onde eu estou e para onde que eu tenho que ir. É bonito isso, né? O louvor tem esse papel de nos situar, né? Nos situar e de nos mostrar. Falar, olha, eu sou um cisco. Ele é todo poder. Conhecimento, verdade. E esse aqui é o caminho, não. Esse aqui é o caminho. Então você está louvando é tudo isso. Então é muito profundo, né? Mas a gente lê, ok, agradecer, louvar. Pensa que louvar é falar assim, Senhor, o Senhor é grande, todo poderoso. Obrigado. Teu reino, poder e a glória para sempre. Não são palavras decoradas, né? é sentimento. Exato. Não é isso, né? Não é um amontoado de palavras. Acho que essa questão, até a gente estava falando por mensagem, né, para ver assim, o conhecimento, igual até a gente estava falando, comentei agora há pouco sobre o livro, né, o conhecimento ele vem em camadas, né, em etapas. A nossa capacidade de entendimento, a gente precisa de tempo para processar, para entender, para ir criando bases, né, de conhecimento, para a gente poder realmente entender, porque senão a gente simplesmente, igual por exemplo, né, a gente pega, né, na leitura do Evangelho, na leitura do Livro dos Espíritos, ou qualquer livro, né, vamos dizer, na primeira vez que a gente lê, a gente pega uma certa quantidade, a segunda vez você lê e fala, nossa, eu acho que eu pulei essa parte aqui, que eu não, verdade, não é, mas tem umas partes que são muito chocantes. Não me lembro de ter visto isso. Isso aqui eu nunca vi, eu estava obsidiado, dormi, pulei, alguma coisa. Porque é muito, né? Tem uns que são muito chocantes. Então, não, isso aqui eu li, tal, mas isso aqui eu não li, né? Então, assim, mas é porque o nosso entendimento ainda é restrito, a gente vai entendendo.
Começa louvando, fala, olha, sou o seu reino, tal, não sei o que, você falou de Deus, louvar dessa forma. Aí a gente vai progredindo, avançando. Então, assim, aquilo que a gente sempre falava, você falou, né, Marcelo, você comenta essa questão da ida do Emmanuel para estudar o Evangelho, Emmanuel ir nos planos superiores estudar o Evangelho. Aí a gente fala assim, nossa, será que isso é verdade ou é armação, né? Será que é verdade? Mas assim, aí a hora que você vê o retorno do Emmanuel nessas obras, né, que são, né, o nosso, Boa Nova, Boa Nova não, o nosso, Caminho Linha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, né? Então, e aí, olha quanta coisa, né, tirado até do de uma miudinho, frase, ele uma monta frase, um texto e monta um negócio e você vê, você tá, será que tem alguma coisa a ver? Aí você volta, eu sempre fazia isso lá em casa, aí eu voltava lá no início e falei, nossa, tem tudo a ver mesmo. Tava tudo aquilo naquele pedacinho, aí ele foi debulhando, abrindo, olha quantas camadas tem pra gente entender. Eu acho muito interessante nesse capítulo aqui do Pedir e Tereis, porque ele já fala, Deus já sabe o que você precisa. Deus já sabe do que você precisa, mas você precisa interagir com Deus. É a criatura com o Criador. Para desenvolver o quê? O que nós não temos. Humildade. Reconhecimento. Entendimento das oportunidades terrenas para a nossa evolução. Burilamento de sentimentos nobres que nós estamos ainda muito arcaicos nesse conjunto, porque o egoísmo e o orgulho ainda é a nossa raiz forte. E para podar retirar esse mal, você tem que criar essa situação de conversar com Deus no pedir, né? E aprender a agradecer. Porque o agradecimento, ele é um patamar de reconhecimento que você teve uma oportunidade e foi ajudado. Porque a ingratidão faz parte das nossas condutas egoísticas e orgulhosas. Não, e agradecer mesmo quando não consegue. Isso também. Isso que eu falo sempre. Se não conseguiu, é porque o melhor para você era não conseguir aquilo. Humildade e aprender que não era o momento para você ter aquilo. Exatamente. Eu falo muito isso na minha expressão, nesse capítulo. Eu falo que nem sempre, na maior das vezes, a gente pede e a gente não é o melhor para a gente receber. Não é o momento, não está na hora. Então é reconhecer isso e ser grato a Deus por ver pela gente o que é melhor. Né? Para chegar a isso é um esforço muito grande. Mas a gente tem que aprender. Superação de muitas coisas que a gente ainda tenho tentado mesmo nessa parte, porque eu acho que é tão importante. Então eu sempre me pego muito nisso agora. E ele fala aí, né? Ele compara o publicano com o fariseu, né? É isso mesmo. Aí o fariseu, ele tem uma característica orgulhosa, né? Na parábolazinha que Jesus conta, né? E compara com os outros, né? Ele se compara. Exato. E o publicano vai e fala assim, bate no peito e fala assim, eu não sou digno, né? Reconheço os meus defeitos. Aí Jesus fala assim, esse aí saiu justificado. Ou seja, ele sabe. É justo o que ele fez. É justo o que ele fez. Exatamente. Então ele está mostrando que que a humildade, como a senhora estava falando, é a base para o relacionamento com Deus. É a base. É o alicerce. Com orgulho, você está com a casca muito grande, você não chega, né? E para que a nossa prece seja atendida, a gente tem que comover os benfeitores. Nós temos que chegar, né? O nosso pensamento, o nosso sentimento tem que chegar nas esferas superiores. Chegando nas esferas superiores, eles nos atenderão. Então eu sempre me lembro daquela história que o Divaldo conta, que havia uma senhora que após as exposições dele, então ele começava a receber as pessoas, né? E aí tinha uma senhora que estava com uma conta de luz lá para pagar. Vocês se lembram dessa história, né? E, bom, eu vou contar novamente porque devido à audiência rotativa e tal, né?
E então a senhora tinha uma conta de luz para pagar e ela dependia, né? Porque ela era passadeira, ela era lavadeira, tal. Então ela dependia da força, né? Para sobrevivência. E se tivesse a conta de luz cortada, tchau e benção, né? Ia ficar a situação mais agravada. Aí ela começou a orar para Jesus, pedindo para Jesus para que resolvesse aquela parada, né? E a prece dela comoveu o mestre. Aí o mestre pegou e falou para os seus auxiliares, né? Quem temos lá na cidade do Salvador que possa nos ajudar, né? E o Divaldo até fala, né, assim com uma certa ironia, que sempre tinha pessoas que falavam, né, olha, um homem de bons sentimentos me indicou para vir até o Senhor, né? Um homem de bom coração, falou para me procurar. E aí o Divaldo já depois que tinha feito a exposição, estava cansado, estava meio de saco cheio, tal, ele mesmo contando isso, né? Aí chega aquela senhora para resolver o problema da conta de luz, né? Aí, na hora que o Divaldo estava atendendo ela, e ela falou, né, que olha, um homem de bom coração me falou que para procurar o senhor, que o senhor poderia me ajudar. Aí nesse momento a Joana de Ângeles, né, percebendo o que se passava no íntimo do Divaldo, pegou e estabeleceu uma comunicação mental com o Divaldo, né? Falou, olha, Divaldo, essa senhora rezou tanto que comoveu o mestre. E o mestre perguntou para os assessores quem havia na cidade do Salvador que pudesse ajudar aquela senhora. E aí os benfeitores fizeram chegar até ela, até um determinado senhor, e esse senhor, que é um homem de bons sentimentos, né, já mudou, né, o coração por sentimentos, né? Que ele estava irritado com o negócio do bom coração, mas não fazia nada, né? Mas não ajudou, né? Aí esse homem de bons sentimentos orientou aquela senhora a procurar aqui a mansão do caminho. Ó. Eles estavam na mansão do caminho, né? E aí, pois é, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ajudar essa senhora? Não, você não tem, mas o Nilson tem. Né, o Nilson que fazia lá a burocracia financeira, né, a parte financeira, a contabilidade da mansão do caminho. Pois é, escuta aí depois ele até conta brincando, né? E irmã, o meu nome continua lá naquele livro lá que você falou? Que eles foram procurar o nome no livro de quem mais próximo daquela lá da cidade do Salvador. E o nome dele estava no livro dos bons. Entendeu? Então, quer dizer, o que eu estou contando essa história, porque é importante nós comovermos os benfeitores, né? E para nós comovermos, nós temos que vibrar, nós temos que fazer com que a nossa prece chegue lá no alto, né? Para que não seja um amontoado de palavras, como fala nessa mensagem, ponte de luz aqui da obra Vivendo o Evangelho. Eu lembro dessa mensagem. Essa mensagem diz assim: espontaneidade, sinceridade, submissão, esperança, concisão, né? A gente tem que ser conciso na prece, né? Fervor, fé, amor, vontade, convicção, humildade, autoanálise, simplicidade, despretensão, despojamento, desprendimento. Sem essas qualidades, diz o André Luiz, a prece torna-se apenas um amontoado de palavras, muitas vezes exigente e arrogante, sem qualquer parentesco com a verdadeira oração, que é sempre a verdadeira oração, é sempre uma ponte de luz entre a criatura
e o Criador. Então, se nós não tivermos com essa vibração elevada, como é que é, Sônia? A prece chega? Então, tem um setor no plano espiritual muito interessante, isso eu vi na literatura. Toda prece é ouvida, não existe uma prece que não é, né? Mas tem um setor do plano espiritual que faz a triagem, o que deve continuar subindo para os emissários de luz levarem para fazer análise e ajudar a situação, e aquelas preces que realmente não têm vazias, né? São vazias. Eu quero que meu time ganhe, pelo amor de Deus. Quero ganhar na loteria. Eu quero ganhar na loteria, entendeu? Aquelas preces que não têm realmente um valor educativo, e aí essas preces elas são barradas nesse primeiro estágio, e as demais seguem ao plano de triagem de espiritualidade maior. Eu falei, nossa, como é complexo. Como é complexo a vida espiritual, e a gente não imagina como isso interliga com a gente, né? E hoje, inclusive, na mensagem que eu estava lá na capela, né, hoje, quinta-feira, e aí o Espírito, na mensagem, ele diz exatamente assim, que a gente, o quanto era importante a nossa prece para a realização do trabalho. Não só a prece durante o dia do trabalho, mas durante os dias, durante todos os dias, essas preces são utilizadas para a preparação dos trabalhos. Porque esses trabalhos que acontecem, você imagina que complicação. A gente já andou lendo nos livros do André Luiz, né, como é que é complexo, leva, né, cada um daqueles casos que são solucionados lá, levam às vezes anos, né, para serem, vamos dizer, preparados pelos espíritos até serem levados lá para, durante alguns minutos, que é onde a gente entra, né, e a gente se acha, como diz Matheus, se tem certeza, só porque a gente está lá na hora de fazer o gol, vamos dizer assim, mas aí a gente deixa o orgulho falar mais alto, né? Mas o Espírito vai falar assim, que toda a prece é fundamental para que eles consigam fazer os trabalhos. Pediu que nós ficássemos sempre firmes nas preces, diariamente, não é prece só no dia do trabalho. É para manter a sintonia, né? Porque pensamento é força. E todo pensamento, ele extrapola da caixa craniana. Nós estamos emitindo. Todo desejo é manancial de poder. Justamente. Isso, é isso mesmo. E essa comunicação, para eu falar no celular, eu tenho um número certo para entrar em contato com a pessoa que eu quero. É um exemplo muito bom. E a nossa sintonia só se eleva pela prece, porque você começa a ficar imbuída de sentimentos mais elevados. Verdadeiros, né? Sinceros. Né? Você limpa seu coração, você higieniza a sua mente. Então, tudo isso é uma preparação para você conseguir entrar em processo de sintonia com a espiritualidade. E elas... Completar a ligação, né? Justamente. E elas para conosco. Quantas vezes eles falam, a gente tenta ajudar, mas ele não está em sintonia conosco. Exatamente. E nós não conseguimos acessá-lo. Não sei se você lembra, Fábio, quando estava no processo, acho que você estava ainda aí, teve uma mensagem também espiritual, né, que o Espírito dizia, era na época não, acho que foi ano passado, você não estava uma crise, um negócio aí de nós contra eles, assim e tal. E aí o Espírito, ele não conseguia, estava falando, até o médium viu que a comunicação estava tipo sendo meio controle remoto, o Espírito não conseguia chegar perto. Ele disse, inclusive assim, a vibração de vocês aí está muito pesada, a gente não consegue nem chegar perto de vocês. Então assim, orem, vocês precisam vibrar mais amor, fazer mais prece para poder diluir essas inclusive, não se liguem, nós contra ele, aquelas coisas. Não se liguem nas mensagens negativas. Falou muito sobre isso, né? Quando vê uma mensagem, não passá-la para frente, porque estava prejudicando, né? Eles não conseguiam cortar, né? Quem muito tivesse bonito. Consciência disso, assim, era uma obrigação, estaria ajudando, né? Obrigação de quem tem consciência fazer, porque a quem mais foi dado, mais será de quem mais foi, vai ser mais cobrado, né? Sim. Então assim, a gente precisa estar atento a isso aí.
Bem, pessoal, o assunto é sempre emocionante, né? Mas a gente precisa ir para a segunda parte agora do nosso programa, né? Do programa Momentos Espirituais. E agora nós vamos iniciar o estudo da obra, ou melhor, vamos dar continuidade ao estudo da obra Boa Nova, do capítulo 18, intitulado A Oração Dominical.